Fala galerinha, na aula de hoje, uma aula bem simples, tá? A gente vai falar sobre depósitos e transferências bancárias, tá? Tudo muito tranquilo, bem fácil, tá? A gente vai falar sobre os conceitos básicos, como sempre, tá? A gente vai entender a diferença entre depósito bancário e conta de depósito, tá? Isso é muito importante para a gente entender a diferença dos produtos e de como isso pode aparecer na tua prova. O ponto-chave da nossa aula vai ser realmente a parte das transferências bancárias, que a gente vai falar de TED, a gente vai falar de DOC, a gente vai falar de Pix e de Book Transfer, e aquelas dicasinhas de provas marotas no final. Beleza, então vamos lá, né? Conceito básico de depósito bancário. Um depósito bancário corresponde a uma entrega de fundos a uma instituição bancária que fica obrigada a devolver o montante depositado, de acordo com as condições que tenham sido contratadas, e em alguns casos até mesmo de pagar uma remuneração. Tá? O que que é isso? Basicamente, tá, gente? A gente tem três tipos de conta, três tipos de depósito bancário, tá? E isso de uma maneira bem rasa, tá? Bem rasa. A gente tem o depósito na conta corrente, a gente tem depósito a prazo e a gente tem depósito na conta poupança. Então, a gente já tem aula no canal de conta poupança, depois você vê que é um produto bancário. A gente tem aula também de depósito a prazo, depois você dá uma olhadinha. Não é isso que a gente precisa saber aqui agora, tá? O ponto que a gente precisa saber é que existe o depósito bancário, que é nada mais o depósito que você faz numa conta no banco, tá? O depósito mais famoso é o depósito que você faz na própria conta corrente, tá? A conta corrente é chamada de depósito à vista, tá? Por quê? Porque você faz uma entrega de fundos ao banco, quando você faz lá o depósito, e ele é obrigado a te devolver quando? À vista, ou seja, quando você quiser, você vai lá e saca. Então a conta corrente é chamada de depósito à vista por isso. Mas nessa parte do edital, quando fala depósito e transferência, ele está falando do depósito quando você vai e coloca o dinheiro na conta de alguém. Quando você vai lá, pega o dinheirinho no envelope e coloca na conta de alguém. Quando você vai na boca do caixa e dá aquele dinheirinho para depositar na conta de alguém, tá? Não é desse tipo de depósito bancário que eu falei agora. Então é importante você entender essa diferença. Por que que eu estou falando isso? Porque a grande estrela dessa parte do edital não é o depósito bancário. Porque o depósito bancário a gente estuda quando a gente fala de conta corrente, que é o depósito à vista, a gente estuda na aula de poupança, a gente estuda na aula de depósito a prazo. Então a gente não precisa ver isso agora porque a gente tem outras aulas no futuro. O que a gente precisa entender é o que é uma transferência bancária, tá? E o que que é? A transferência bancária, ela é um pagamento eletrônico onde sai dinheiro de uma conta para outra. Então perceba, é eletrônico, não é físico, não é físico. Por isso que eu falei, não é aquele dinheirinho que você coloca no envelope para colocar lá no caixa eletrônico, não é o dinheirinho que você vai lá na boca do caixa para entregar, para fazer o depósito para alguém, porque isso é entrega de dinheiro físico. Quando a gente fala de transferência bancária, a gente está falando de pagamento eletrônico, ou seja, vai movimentar valores, mas não vai movimentar o dinheiro espécie, você não vai pegar o dinheiro de um lado fisicamente e levar para outro. Então, esse é o conceito de transferência bancária que diferencia a transferência de depósito, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Transferência bancária é um pagamento eletrônico. Beleza. E além disso, o que que a gente precisa saber? A diferença entre TED, DOC e Book Transfer. Poxa, Brian, você não vai falar do nosso querido Pix? Não, eu não vou falar do Pix aqui, porque a gente tem uma aula exclusiva do Pix. E o Pix ele aparece muito como atualidade, bancos na era digital. Então, eu recomendo que você veja essa aula daqui e depois veja a aula somente do Pix. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar falando do TED. TED significa transferência eletrônica disponível. No TED, não há limite de valor.
Não há limite? Não. Então você pode enviar 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões por TED sem problema nenhum. Antigamente, tinha várias travas de limites de valor mínimo, ou seja, você não conseguia mandar um TED de valores baixos. Agora, você não tem essa trava, você pode mandar o TED de qualquer valor, seja de 100, 200 milhões ou até mesmo de 1 centavo, tá? Diferente do TED, a gente tem o DOC, que é o documento de crédito. O DOC ele já tem uma limitação ali de abaixo de 5 mil, tá? É menos de 5 mil. Então, se algum dia você precisar fazer uma transferência de 5 mil reais, você não pode fazer por DOC. Você vai ter que fazer por TED, ou por Book Transfer, ou por Pix, tá? E depois a gente tem o Book Transfer, que nada mais é, tá, gente, do que transferência dentro do mesmo banco, tá? Então, o DOC e o TED, vamos fazer aqui uma separação, tá? O DOC e o TED é para outra instituição. Então, se tem uma conta no Banco do Brasil, vai transferir para o Itaú. Se tem uma conta no Bradesco, vai transferir para o Santander. Você vai fazer um TED ou um DOC. Se você for fazer transferência de Banco do Brasil para Banco do Brasil, Itaú para Itaú, você vai fazer uma book transfer. E o que que acontece? Na book transfer, o limite é definido pela própria instituição. A maioria das instituições não colocam limite, beleza? Mas para questão de prova, TED não tem limite de valor, DOC até 4.999,99 e Book Transfer, que também é transferência dentro do mesmo banco, o limite ele é estabelecido pela instituição. Beleza? Dentro do TED, a gente tem uma limitação do horário, tá? Que o TED ele tem que ser feito até às 17 horas. Se não fizer o TED até às 17 horas, o crédito só vai entrar no dia seguinte. Então, por exemplo, se você for fazer um TED 10 horas da manhã, ele vai ser creditado no mesmo dia para a pessoa. Se você for fazer um TED 6 horas da noite, ele só vai ser creditado no dia útil seguinte, tá? O DOC, um dia útil. Então, você faz hoje, vai cair amanhã, tá? Não tem jeito. E o book transfer geralmente acontece na mesma hora, tá? O TED, como a gente falou, ele costuma ter um limite que é praticamente regra das 17 horas. Então, até às 17 horas você consegue fazer o TED. Depois disso, você só consegue fazer o agendamento dele. O DOC, o horário ele vai ser definido pela própria instituição financeira. Geralmente fica até as 22 horas, tá? Mas isso não é uma regra, tá? A resposta correta é: qual é o horário limite para fazer um DOC? É definido pela própria instituição financeira. E dentro da Book Transfer não possui horário limite, você pode fazer a qualquer momento, tá? E por fim, a questão de taxas. Pode-se cobrar taxa tanto no TED quanto no DOC. Na Book Transfer também pode cobrar tarifa, mas pelo menos 2 transferências por mês têm que ser gratuitas, tá? Então, pelo menos 2 transferências que tem que ser gratuita. A partir da terceira pode ter uma cobrança, beleza? No TED e no DOC já pode cobrar a partir do primeiro. E no TED e no DOC, inclusive, tem diferenciação, quer dizer, pode ter diferenciação entre o valor do TED presencial, ou seja, de você fazer o TED, fazer um DOC na boca do caixa, ou fazer pelo aplicativo, tá bom? Mas quais são aqui os pontos importantes mesmo, tá, gente? Primeira questão em relação a valor, tá? Principalmente ali o valor de 4.999 do DOC, o horário limite do TED, tá? Isso aqui também é muito importante, e a questão que pelo menos 2 transferências têm que ser gratuitas no Book Transfer. Beleza? Dicas finais. O ponto mais importante dessa aula é o quadrinho que a gente viu anterior, com as diferenças. Esse é um assunto, tá? Que ainda aparece em edital, por exemplo, prova do BRB 2022 está com esse assunto no edital, mas é um assunto que ele vem perdendo força por conta do Pix, tá? Então, eu vou deixar aqui no card, assista depois a aula do Pix, para você entender por que que o Pix é tão revolucionário e por que que ele é melhor do que esses modelos de transferências que a gente viu na aula de hoje.
Tá bom, galera? Então é isso. Para quem está se preparando, né, de uma forma mais densa, eu sugiro aqui aderir ao Manual dos Bancos, primeiro link na descrição. Me segue lá no Instagram, eu estou um pouquinho sumido de lá nos últimos dias para preparar a aula para vocês. Também estou com uma outra questão pessoal, né? Uma preparação que eu estou fazendo para uma prova também por fora que está me consumindo muito tempo, mas eu imagino que ali depois do finalzinho de agosto eu esteja mais presente no Instagram, então eu conto com a sua presença lá, beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.